Oi, meus queridos, Paloma da PK Escola Canina, chovendo por aqui. Tia quer conversar um pouquinho com vocês sobre o que a gente está conversando durante essa semana, que é com relação aos excessos, né? E a tia tem pego bastante caso de excesso, não somente da parte afetiva, né? E o excesso de medo de tentar colocar limites e realmente educar o cachorro, né? Aquele excesso de zelo, de preocupação que chega a tirar a paz da família, né? Pô, pá, será que tá certo? Será que não tá? Não estou me sentindo legal assim. E isso, essa liberdade que meus clientes têm de conversar comigo, para mim é maravilhosa. É isso que eu quero. É isso. Tem que se sentir à vontade para conversar, para desabafar, para pedir opinião, orientação. E o extremo também do excesso de correção, né? Quem me conhece, quem já passou por mim, né? E a maioria eu tenho contato até hoje, ou quem acompanha meu trabalho sabe que eu não trabalho nem no 8 nem no 80. Eu trabalho com várias formas de treinamento, de exercício. Uso muito alimentação para treinar os cães, corrijo quando precisa corrigir, ensino meus clientes a corrigirem, a colocar limite nos cães, tá? Tudo isso é saudável, tá? É saudável. A gente não vai perder o vínculo ou fazer com que o nosso cão não goste de nós porque a gente está colocando limite. Muito pelo contrário, ele passa a confiar em vocês e a se sentirem seguros. Independente de vocês estarem saindo para passear com eles, recebendo pessoas na casa de vocês, tá? Então vamos lá, o excesso do lado bom, né? O excesso do afeto, do carinho, ele passa a ser ruim. Por quê? Porque eu sobrecarrego o meu cachorro, né? E eu ensino muitos meus clientes a respeitarem os cães deles no sentido, deixa ele ser ele. Como assim? Em alguns momentos, observe a espontaneidade do cão. Lógico, eu estou num ambiente controlado, tá na minha casa, eu estou colocando, um exemplo, um brinquedo, estou soltando ele para interagir aqui do lado de fora, num jardim, ou estou num momento mais tranquilo em casa. Já passeei, ele tá ali no momento dele, observa a espontaneidade dele. Claro que você vai corrigir ou limitar se ele for fazer algo que pode ser prejudicial para ele ou um comportamento que você não quer. Mas observa essa espontaneidade. Muito que acontece é a gente sobrecarregar o cachorro de afeto ou não deixar ele em paz. Por exemplo, eu tô aqui sentada trabalhando. Onde ele tá? Onde tá o cachorro? Tá aqui. Aí ele levantou. Aí onde vai o cachorro? Vai atrás do cachorro. Pô, ele foi beber água. Foi fazer um xixi. Foi no lugar certo. Muito bem, bom garoto. Ele saiu daqui e foi deitar lá. Ok. Mas eu quero que ele deite aqui do meu lado. Pô, mas ele tá deitado ali. Você tá de olho, tá tudo certo. Não, vem cá que eu quero te dar um beijo. Vem cá com a mamãe, com o papai, que eu quero apertar. E o cachorro às vezes não quer, gente. E muitas das mordidas que a gente recebe o contato, do nada o cachorro me atacou, são por conta dos excessos de afeto, de interação, de toda hora tá pilhando o cachorro para ele estar fazendo alguma coisa, seja tá brincando com vocês, ou o tempo inteiro fazendo carinho no cachorro, o tempo inteiro ele do teu lado. E a gente acaba treinando ele que ele não existe sem a nossa presença, sem perceber. E isso gera um problemaço para vocês na rotina, quando vocês precisam sair, quando vocês querem ir para algum lugar que não é pet friendly, quando vocês precisam viajar, né? Ir para algum lugar, inclusive levando o cachorro, porque ele não vai conseguir ficar longe de você durante a viagem inteira, e é um problemaço, tá? A gente trabalha a individualidade do cão, deixa ele existir como cachorro, lógico, com todo o vínculo, com toda a hierarquia, né, a liderança assertiva estabelecida. Assertiva por quê? Eu gosto de usar sempre essa palavra seguida da liderança. Porque eu não preciso exercer a liderança de uma forma austera. Eu não preciso ser um xerifão, um sargentão, uma sargentona para o meu cachorro. Eu preciso ter voz firme quando necessário. Ele precisa acatar, ele precisa ensiná-lo a distinguir quando tá tudo bem e quando eu falei agora chega, ele tem que estar ok com isso. Agora acabou, fica aqui no teu canto, tudo certo. E o cão tem que estar ok com isso, mas a gente ensina, a gente treina.
E o outro ponto que está aparecendo bastante para a tia e que está me preocupando muito é o excesso de correção, né? Então, por exemplo, meu cachorro, ele é medroso, ele é inseguro, e aí ele vocaliza, ele late, ele tenta afastar todo mundo que se aproxima, tenta dar, né, vai dar aquela mordiscada e recua. E aí eu só só corrijo o cachorro, só corrijo. Tá, tudo bem, eu não quero esse comportamento. Mas além de eu não querer e de deixar claro para ele que eu não quero, eu tô ensinando bons comportamentos? Eu tô indo devagar, apresentando as situações com as quais ele não tá sabendo lidar de forma gradativa, aos poucos, mas com outro comportamento, mudando a emoção dele, né, tratando esses gatilhos, o que originam esses comportamentos, mudando essas emoções e ir apresentando para ele de forma gradativa, trabalhando a não reatividade e premiando quando ele conseguir atingir esse estado no momento certo, da forma correta. Por que eu falo isso? Porque se eu só corrijo meu cachorro, mas isso eu não quero, tá? Você só corrige. Qual opção que você deu para ele fazer? Eu gosto de ir um pouquinho antes. Primeiro eu gosto de ensinar os novos comportamentos, começar a ensinar, e aí eu entro com as limitações. É um seguida do outro, tá? E aí eles passam a estar juntos nos treinos. Mas a gente precisa ensinar o que ele pode fazer, gente. Porque o que acontece? Muitos cães, eles entram num termo que muitos adestradores usam, que a gente usa bastante, num quadro de desamparo aprendido, que isso é da psicologia, tá? Humana, que é o fato de o cachorro, ele foi tantas vezes corrigido, punido, que ele simplesmente não apresenta mais nenhum comportamento, mesmo tendo a possibilidade de apresentar o comportamento que ele apresentava antes de ser punido. Um exemplo. Meu cachorro, ele fica latindo no portão para tudo que passa. E aí eu só corrijo. Chega um ponto de tanto ele receber correção que ele não late mais. Mas aí ele não late mais mesmo. E às vezes evolui para um quadro dele nem querer mais ir para a garagem. Porque ele também pode associar o ambiente o local, né, o ambiente, à correção. Eu ensinei para ele que ele pode ficar na garagem tranquilo. Eu só mostrei que eu não quero que ele lata, mas eu ensinei outro. Ponto? Não. E aí ele pode associar o ambiente. E isso pode ir para várias outras áreas. Então, às vezes, você pega cães que de tanto ele ser corrigido seja na guia, seja no colar eletrônico, seja de outras formas, que, né, batendo no cachorro que não pode fazer isso. Por favor, gente, a gente somos seres super evoluídos, assim, no sentido de nível consciencial. A gente pode usar nossa inteligência e outros tipos de ferramenta a nosso favor, direcionamento, leves frustrações, né, no sentido de direcionamento, tirar do local, colocar em outro e tal, para não chegar nesse ponto que não vai resolver, só vai piorar. Não façam isso, de bater nos cães de vocês, colocar de castigo. Isso não funciona, tá? Só aumenta a ansiedade, aumenta o enfraquecimento do vínculo de confiança entre vocês e ele, tá? E ele se sente cada vez mais vulnerável, só piora, tá bom? Eu costumo dizer para os meus clientes que a mão que alimenta não bate, não pune. Por quê? Porque se eu precisar corrigir, eu vou estar com uma guia, eu vou estar com um bunkerzinho. Quando associado ao colar eletrônico, eu gosto de usar outros tipos de estímulo não eletrostático para correção, porque senão ele pega a aversividade da ferramenta. Tem aparecido bastante caso para mim de cachorro que só de ver o controle do colar eletrônico já se treme todo. E aí não cabe a eu julgar se foi apresentada, introduzida a ferramenta de forma errada, ou se foi durante o manejo, durante o dia a dia que passou do ponto, começou a utilizar só de uma forma e perdeu a mão, né? O que a gente tem que deixar claro para vocês é que tudo dá para melhorar para ser treinado, tá? A gente consegue reabilitar, chegar no melhor dele, muitas vezes não zera. É o que eu costumo falar para os meus clientes.
pegar um exemplo aqui de uma folhinha. O cachorro tá uma folha em branco, a gente vai imprimindo os comportamentos que a gente quer dele, né? E conforme vão acontecendo as coisas, vai amassando. Por mais que a gente desamasse, a marquinha fica ali, né? Ó, a marquinha fica ali. Mas tá tudo certo. Então, um relacionamento saudável, um comportamento saudável, uma rotina estruturada, tá tudo certo. Mas zerado como ele veio de fábrica, não mais. E tá tudo certo, tá? Faz parte de estar vivo, errar e acertar, tá? A questão é, eu tava até falando para um amigo meu hoje, quando você erra, se você se arrependeu, e muitas das vezes a gente às vezes até sente vergonha de um erro que cometeu, maravilhoso. Porque o arrependimento e a vergonha, ou os dois juntos, significa que eu jamais vou cometer isso de novo. Maravilhoso, aprendemos, evoluímos, demos um passo para frente, tá? Então não é punição, não é só amor, né? Ninguém tem uma vida perfeita no sentido de não ter problemas, não ter alguns pontos fracos, alguns pontos a se desenvolver, dias bons, dias ruins, tá tudo certo, dias mais fáceis, dias mais pesados, tá tudo certo, faz parte do nosso processo. Eu falo para vocês, nós viemos aqui para evoluir e principalmente para alinhar os nossos pensamentos com as nossas emoções e as nossas atitudes, que é o mais difícil e o mais prazeroso da gente ter foco ali para estar sempre buscando estar melhor a cada dia, tá? Pelo menos um pouquinho melhor do que ontem. E isso vale para o mundo canino também. Principalmente para o que eu vou decidir para o meu cão, o que eu vou fazer com o meu cachorro, que é minha responsabilidade. Tá bom, meus amores? Então, um beijo e até o próximo vídeo.